Muito bem, pessoal. Você que está aqui no meu canal no YouTube, no nosso canal, nosso, vosso, né? Um canal democrático. E aqui a língua portuguesa aparece como foco, como você sabe, canal do professor Eli Castro, Prof. Eli Castro. É isso aí, vamos juntos então. Próxima questão, uma questão muito interessante, também lida com regência. Isso lembra muito o vídeo anterior, algumas pegadas, algumas coisas que nós comentamos naquela introdução que nós fizemos. Ah, você não viu o vídeo anterior? Pois então dá uma olhadinha, só é procurar. Tá lá também um vídeo bem bacana que fala sobre regência. Bom, olha só, essa aqui é uma questão legal porque ela exige do candidato umas percepções curiosas. Não é uma questão tão difícil assim, mas eu queria que você observasse o movimento da questão, como ela quis convencer você. Seguinte, colocou um textinho, vamos ler o textinho. O textinho diz assim, ó, você está dando para ler tão bem aí para vocês no vídeo? Espero que sim. Vamos lá ver. Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe inicialmente verificar como tal obrigação está preceituada no ordenamento jurídico. A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Por simetria, tal obrigação estende-se ao governador do estado e aos prefeitos municipais. É um texto bem fácil, bem tranquilo, como vocês estão vendo. Aí a indagação que é proposta é a seguinte, ó. O termo ao poder legislativo, desta linha 4 aqui, eu já vou grifar para a gente poder não bobear, vou grifar aqui, ó, ao poder legislativo. É isso aqui, ó. Tchan, tá dizendo, tá falando sobre isso daqui, ó. Ao poder legislativo. Exerce a função de complemento da forma verbal prever. Então, eu vou pegar o prever aqui, que está muito longe, mas pode, tá? Não é porque está muito longe que eu já estou dizendo que o item está errado. Não é isso. Ele pode ser errado, como pode ser certo também, tá bom? Então, vamos juntos aqui. Continua comigo. Vamos lá, vamos mudar a cor aqui da canetinha. E aí, vamos lembrar a primeira coisa, o que é complemento verbal? Você que não conhece, assim, que linguagem é essa, professor? Bom, pessoal, muito fácil, concurseiros jamais rodados, olhem isso aqui, professor, isso aí é o objeto direto e o objeto indireto. Exatamente, são os dois objetos. E dizíamos nós no vídeo anterior que quando a regência do verbo ela aparece, qual é o objetivo da regência? A regência verbal, ela quer fazer pedidos, ela quer assim, olha, eu quero gente para me ajudar aqui. O verbo diz mais ou menos isso. Se ele fosse uma pessoa, sabe, ele diria, não, olha, eu preciso aqui de um objeto direto, preciso de um objeto direto, eu quero uma adjunta adverbial de tempo. Ele vai organizando, vai regendo, né, criando esses elementos. Então, no caso do primeiro verbo, que é o verbo prever, olha só, a gente vai fazer um movimento do verbo prever, não é? Então, observe, quem prevê, em tese, prevê algo a alguém. Então, o que a gente diria? A Constituição Federal, que no caso seria o sujeito da estrutura, ó, vou puxar uma seta para cá, é o sujeito, né? Vou escrever, ó, é o sujeito. Ela prevê, então ela prevê algo, ó. Então, cadê esse algo que ela prevê? O verbo é VTD por enquanto, eu não sei se ele é VTDI, ele pode ser só VTD. É muito importante dizer isso. Quando a gente descobre que um verbo é VTDI, leve em conta que, dependendo do contexto, ele pode vir apenas VTD ou apenas VTI. Vai depender dos elementos que apareçam. Porque, às vezes, o verbo não precisa dos dois complementos, porque o contexto já faz uma complementação, entende? Então, vamos lá. A Constituição Federal prevê isto, que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Bom, a Constituição prevê isso aqui a quem? Bom, a quem nós não sabemos. Assim, não está explícito, mas isso aqui, claro, é o contexto vai atuar agora. Ó. Não é a Constituição Federal que prevê, ela prevê a todos os brasileiros. Não é? Então, está dito de maneira velada que o objeto indireto é a todos os brasileiros. A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Sim, ela precisa... A Constituição Federal ela vai prever isso aqui a quem? Aos brasileiros. Agora, qual foi o movimento da banca? E eu já posso dizer que o item é falso. É o seguinte, gente, vou colocar que ele é falso. Porque ele queria que você pensasse que esse ao Poder Legislativo era o objeto indireto. A banca queria que você pensasse assim, ó. A Constituição Federal prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente
E a Constituição Federal prevê isso aqui ao Poder Legislativo. Não, não, não. A Constituição Federal não prevê ao Poder Legislativo que cabe ao presidente prestar contas anualmente. Não. Né? Não é isso. Não faz sentido que a Constituição Federal pratique essa ação verbal, que ela prevê ao Poder Legislativo. Não, 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 não. Ela prevê aos brasileiros. Não é? A Constituição ela é nossa. Logo, o truque era esse, para você errar a questão. Agora, quem é esse ao Poder Legislativo de fato? A gente vai entrar dentro desse objeto direto aqui, que mais uma vez é um objeto direto oracional. Não é não? Então, ó, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre isso. Aqui é um objeto direto longo, né? E eu posso trocá-lo por isto? Dá para trocar por isto? Vamos ver. A Constituição Federal prevê isto. Deu certo. Eu posso trocar do que? Até legislativo por isso. Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta também. Exatamente, ela é uma objetiva direta. Resultado, então, dentro dessa oração subordinada, a gente vai observar as outras coisinhas. Ó, cabe, olha só, cabe ao presidente, olha só, cabe ao presidente prestar contas. Aí vem, você nota, existem dois verbos aqui, né? Prestar contas, ó, isso aqui é uma estrutura 1. Prestar contas, eu vou apagar esse, eu não quero que chegue ao anualmente. Vem cá comigo, ó. Vem cá, vem cá. Prestar contas cabe ao presidente. Não é verdade, ó? Beleza. Só que o seguinte, o verbo prestar, ele também tem a sua regência. Então eu vou puxar uma seta para cá, ó. O verbo prestar, esse sentido aqui é um sentido bem curioso. Porque, assim, o verbo prestar pode ser apenas um verbo intransitivo, quando ele significa funcionar. Tipo, eu digo assim, comprei um fone de ouvido e ele não presta, intransitivo. Agora, se eu digo, o brasileiro prestou contas ao governo. O verbo prestar é VTDI. Então, esse verbo prestar aqui, ele é um VTDI sim. Ou seja, quem presta algo, contas, que é o complemento 1, o objeto direto. Ó. E esse objeto direto, e essas contas, elas são prestadas a quem? Ao poder legislativo, é o objeto indireto. Ou seja, é um complemento verbal 2. E aqui eu vou chamar de complemento verbal 1, tá? Complemento verbal 1. O verbo prestar, ele traz, portanto, dois complementos. O complemento direto, que é contas, e o complemento indireto, que é o poder legislativo. Lembrando que este anualmente nada mais é do que um adjunto adverbial de tempo, tá bom? Resultado, ao poder legislativo é o complemento do verbo prestar e não o complemento do verbo prever. Portanto, questão 9, essa questão aqui, que a gente está colocando como 9, é uma questão errada, tá bom? Então veja como a gente tem que entender a dinâmica do verbo, né? Difícil, questão difícil, bastante difícil. É isso aí, valeu. Fica comigo, fica aqui no nosso canal que mais dicas, mais questões aparecerão, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima, tchau.